Salve companheira, salve companheiro. Nós desmascaramos a Igreja Universal do Reino de Deus e o líder Edir Macedo. Na verdade, a partir de um trabalho do Intercept Brasil, que fez uma investigação muito bacana, muito profunda, entrando nos grupos de WhatsApp deles, trazendo prints, vídeos, mas só com um material interessantíssimo. Esse vídeo nós vamos denunciar, então, esse esquema que transforma templo em comitê eleitoral, que usa a crença das pessoas a projetos políticos eleitorais da Igreja Universal do Reino de Deus e do seu partido Republicanos. Como essa máquina, como eles transformaram essa máquina a partir de um esquema que envolve grupos de WhatsApp, pirâmides, pressão nos fiéis. Os caras, eles organizam militantes com nomes mais vinculados à igreja deles e tal, né? O obreiro. Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, mostrando para vocês como eles se estruturam a partir de uma escola de formação política, a partir de projetos que vão dentro da casa das pessoas, que primeiro recebem na igreja, vê as necessidades da pessoa, vê o sofrimento da pessoa e depois entram na casa das pessoas, partindo desse sofrimento, dessa angústia, dessa procura a partir da sua fé, buscando conforto, eles desvirtuam isso um projeto político desta igreja. Então, assim, é um vídeo importante de denúncia e também para que a gente tome pé do que está acontecendo, para a gente se estruturar. Nós temos que saber como lidar com a estrutura que eles estão construindo, de como eles estão se organizando para as eleições de 2026. O tema principal disso, de tudo que essa igreja está fazendo, de tudo que esse império do Edir Macedo está construindo aí, tem a ver com a questão das eleições de 2026, do enfraquecimento da esquerda, mais ainda, um enfraquecimento maior, tentando ocupar mais espaço no parlamento. E nós precisamos estar afiados para isso e nos preparar para esse grande desafio que temos aí. Vamos lá, gente? Primeiro eu quero registrar que esse vídeo é feito em cima de uma matéria do Intercept Brasil, gente. Para vocês acessarem o site, vai estar na descrição do vídeo aqui o site, tá? Com a matéria, o link da matéria. Para vocês que tiverem interesse, porque ali tem as fotos das mensagens, os prints do WhatsApp, tem todas as coisas que eu vou comentar aqui, ali tá, as provas estão ali. Ficar bem registrado a referência dos dados e tal, que isso é importante. Então, assim, vamos primeiro ver, assim, do que a gente está tratando, né? Vamos ver, olha o tamanho do que é, né? Esse Edir Macedo, fundador da Universal, tem sob seu domínio um verdadeiro império, né? Além da igreja, segundo o IBGE, é quase 2 bilhões de fiéis. É dono da Record, bancos digitais e mais de 120 empresas. E tem o Partido Republicano, que esse é o partido que já se estruturou em torno da Universal do Reino de Deus. O partido da Universal do Reino de Deus é o Republicanos. Tem 44 deputados federais e 4 senadores, 433 prefeitos. Vejam o tamanho do que é isso, né? É uma influência gigantesca. Mas vejam como é que os caras se estruturam. Eles têm a Arimateia. A Arimateia é a escola de formação deles. Eles têm uma escola de quadros. Vejam como eles têm um projeto político para o Brasil. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em conta. A nossa ação espontânea não vai enfrentar esse tipo de desafio sem ter um planejamento. Só na espontaneidade não vai dar, porque eles não têm nada de espontâneo. Eles têm uma organização com essa escola de quadro deles, tem partido que é o Republicanos e tem as igrejas. Vejam, eles têm projetos. Essa Arimateia, então, eles fazem a formação política, eles formam os que eles chamam dos obreiros, que são os militantes deles. Eles se estruturaram a quase que um espelho nosso, da esquerda. Eles têm formação, nossa formação já foi melhor, nosso povo meio que abandonou isso um pouco, por isso que esse espaço é um espaço de resistência e formação política. Te inscreve no canal se tu acha que é importante, vamos fortalecer os canais de esquerda, mas esse canal em particular não é um canal de formação política. Se tu é um militante político, um dirigente político que tem essa preocupação, te inscreve. Então vejam, eles têm o Me Dê a Mão e tem o Núcleo no Lar. Esse Me Dê a Mão, cada obreiro cria um grupo com 12 pessoas. E essas 12 pessoas criam um grupo com 12 pessoas, ou seja, eles já criam uma rede de formação e divulgação deles que é, assim, gigantesca. E quando a pessoa vai à igreja procurar amparo, apoio espiritual, muitas vezes com tragédias, com dificuldades, a gente sabe como é que o Brasil está na questão econômica e tal, esses obreiros acolhem as pessoas, dão atenção e a partir desse núcleo no lar eles vão na casa das pessoas para fazer oração,
para fazer toda uma série de coisas para confortar. E depois que eles ganham a confiança das pessoas, é assustador isso, gente, é assustador. Depois que eles ganham a confiança das pessoas, eles passam a colher informações, passar dados, pegar o título de eleitor. Gente, eles pegam o título de eleitor das pessoas para mapear. É uma forma, inclusive, isso pode ensejar crime eleitoral, né? Usar esse tipo de estruturação para esses fins é sim abuso de poder econômico, tem toda uma situação que... Mas a gente tem que tratar disso aqui, o que nos interessa é tratar na política, que a gente tem que entender como eles se organizam. Vejam, então assim, a partir da escola onde eles formam os quadros deles, eles preparam seus quadros, colocam os quadros nas igrejas, a partir dos projetos que eles têm, o Me Dê a Mão, que é quando a pessoa chega procurando apoio, e do outro projeto que é Núcleo no Lar, eles vão se relacionando, conquistam as pessoas e passam a pegar informações. A partir desses WhatsApp, esses grupos de WhatsApp, eles vão passando relatórios ali na matéria, mostra a coordenação nacional deles pedindo informações. O coordenador deles é o Alessandro Pascoal, que depois ele é o coordenador nacional dessa escola de formação, é assessor de um parlamentar. E vejam, eles se estruturam de uma forma, escola, igrejas e projetos, eles vão se enraizando na sociedade e a partir da fé das pessoas, usando a fé das pessoas, e essa é a grande questão, as pessoas numa situação difícil, com uma situação problemática, muitas vezes situação desesperadora, vão pedir apoio espiritual na sua igreja e esses caras estão fazendo isso, colhendo o título de eleitor, dando informações, e eles começam a sugerir informações dizendo o seguinte: esse aqui é um deputado que me apoia, depois que eles conquistam a confiança das pessoas, né? Então, assim, isso é um quadro complicado e é um quadro que nós vamos tratar no próximo bloco que está sendo estruturado para as eleições de 2026. Vamos lá. E tudo isso que eu mostrei para vocês, dessa máquina, né, dessa estruturação que parte da escola para o partido, o obreiro entrando nas vilas e regiões, todas as cidades, né, não é só nas grandes cidades, em todas as pequenas também, a igreja está espalhada em tudo, eles conseguiram transformar os templos em comitê eleitoral. Esse é o grande problema, na minha opinião, que a gente tem que saber como enfrentar. O Alessandro Pascoal, que é o responsável pela escola e o grande divulgador dessas ideias deles, falou assim num dia dele pregando, tá tudo isso, né, na matéria do Intercept, tá, gente? É para a guerra, vocês estão indo para a maior guerra da história de vocês. Vejam, os caras já estão se estruturando para as eleições, eles estão falando de eleições internas abertamente, estão falando lá dentro da igreja, direito, falando justamente da disputa política, da importância de eleger parlamentares vinculados à igreja. Como eu falei aqui, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês aqui no card, de como se estrutura a bancada evangélica. Tenho tido isso é um objeto da minha pesquisa de mestrado, né, eu estou pesquisando a extrema-direita, então eu estou me debruçando muito sobre esse tema, sobre o conservadorismo atual, essas mudanças que estão acontecendo. E eu vou deixar então um card aqui. Mas assim, a esquerda brasileira precisa se estruturar de forma para estar no nível político para enfrentar esse desafio, gente. Nós precisamos voltar a ter formação política, volto a dizer, esse aqui é um espaço de formação, ajudem a fortalecer o canal. Nós temos que fazer um debate mais profundo para os nossos quadros ter condições de travar os debates políticos. Nós não vamos ganhar nada só em frase feita. Nós não vamos ganhar a eleição, nós não vamos conseguir ter um outro governo num outro patamar, entendeu? Que tenha vinculação com as propostas da esquerda de verdade, se nós ficar simplesmente fazendo meme e frase feita. Nós temos que voltar a formar os nossos quadros e o canal A Questão Política é para isso. Então, vou deixar aqui os vídeos para vocês verem e continuar a formação. Inclusive, eu tenho uma série aqui que trata disso, conceitos políticos. Vale a pena você assistir. Um abraço.